Aleluia. Você que vai ficar aqui comigo, as criancinhas acima de 11 anos e abaixo de 100, abre a sua Bíblia aí, em nome de Jesus, em Mateus capítulo 15. Mateus 15, nós vamos ler do 21 a 28. Deixa a sua Bíblia aberta em Mateus 15. Mas eu quero fazer uma introdução. Esse texto não está dentro da palavra, mas eu quero fazer essa introdução, que Deus pediu para fazer isso. Essa foi uma palavra com textos diferentes que nós pregamos lá em Brasília. Nós estávamos esse final de semana pregando lá em Brasília. E Deus falou: olha, assim como você desafiou, foi usado para desafiar a fé, para liberar milagres nessa casa. Eu quero que você faça isso lá em Fernandópolis, com os filhos que eu tenho te dado para cuidar. Eu falei: amém, glória a Deus. Então eu quero, na mesma fé, na mesma proporção, na mesma dedicação que eu tenho aqui com vocês, que a gente foi lá. Mas eu entendo uma coisa, que a mesma palavra, pessoas podem sair com o seu milagre e outras podem sair sem nada e pior do que foi. Então nós chegamos à conclusão que o problema não está no pregador e nem na palavra. O problema está na pessoa que recebe, no receptor da mensagem. Então eu queria desafiar você, primeiro lendo Lucas capítulo 4. Você não precisa abrir não, deixa aí Mateus 15 aberto. Nós vamos ler do versículo 24 em diante. Aqui Lucas conta que Jesus entrou no templo e ele pegou o rolo, o livro, e leu Isaías, aquele texto que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele disse: se cumpriu a palavra. Mas logo em seguida, versículo 24, Jesus prosseguiu, dizendo: de fato afirmo a vocês, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade lhes digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos lá em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, que era sírio, não era israelita. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo para baixo. Fala assim: meu Deus, querendo jogar Jesus penhasco abaixo. Por que será? Porque as pessoas religiosas, elas não alcançam o milagre, o sobrenatural e o extraordinário de Deus, e aí tem raiva de quem vive o extraordinário de Deus. Chega a ficar irado. E no ano 2019, quem esteve aqui ou frequenta essa igreja desde 31/12/2018, que veio no culto, mas se não veio, mas frequenta pelo menos de 31/12 até agora, ok? Quem não estava dia 31/12/2018 e veio depois, veio esse ano, janeiro, fevereiro, março, está chegando agora, né? Veio depois. Quem veio depois? Bastante gente. Eu quero dizer para você que a palavra que Deus liberou para nós, 2019, é para vocês que estão frequentando, mesmo que você não estava no culto de passagem de ano, quando Deus liberou essa palavra. O Espírito Santo falou: eu quero que você refresque a memória do meu povo, porque eu fiz você liberar grandes promessas para a igreja, e muitos deles se esqueceram. Então eu quero fazer questão de repetir algumas coisas que eu liberei no dia 31/12/2018, dizendo que seria um novo tempo na sua vida, na igreja, no Brasil, em Fernandópolis, porque Deus assim o quer, porque Deus já declarou, porque Deus já liberou, mas muitos não têm vivido isso. E o problema não está com Deus, e o problema não está conosco. Eu não estou querendo tirar minha culpa, não é isso. É porque nós entendemos que não é assim que funciona. Nós precisamos agir em fé e tomar posse disso e se mover nessa palavra profética. Nós temos que nos interagir com as palavras proféticas. A maioria das palavras proféticas não se cumpre automaticamente porque Deus liberou, mas porque eu tomo posse. Algumas promessas são incondicionais, isso não tenho dúvida. Se Deus falou, Ele vai fazer e pronto, acabou. Como por exemplo, que Ele disse que Jesus voltaria, querendo você ou não, vai voltar, Ele vai voltar. São promessas incondicionais, mas tem muitas, e as maiorias das promessas da Bíblia, elas são condicionais, tem que interagir com você. Você tem que interagir pela fé.
Então eu disse que Deus faria coisas novas no nosso país, na nossa cidade, na sua vida e nessa igreja. E o mais importante, se você cresce, você ia viver um novo tempo na parte espiritual. Deus ia se revelar com você de maneira mais profunda, você ia aumentar o nível, você ia realmente entrar no mover do Espírito, você ia receber dons, revelações, algo grande de Deus na parte espiritual você ia receber. Eu escutei um amém, mas vai melhorar. Eu disse que ia ser um tempo, esse ano, de novas experiências, de você ser ousado no poder do Espírito Santo. Como igreja, nós íamos viver um tempo como nunca vivido antes, e nós temos vivido. Eu disse que ia ser um novo tempo no relacionamento familiar, entre pais e filhos, entre irmãos de igreja. Eu disse que Deus ia fazer coisas novas nas suas finanças, Deus ia operar milagre na área financeira, Deus ia abrir porta, liberar recursos do céu, causa na justiça, Deus ia liberar coisas grandes esse ano. Eu disse que Deus ia fazer coisas novas no teu trabalho, ia te promover novos negócios, novas promoções, novas oportunidades. Deus também liberou sobre nós que Ele ia dar novos sonhos. Aqueles que tinham morrido já ia ressuscitar, mas Deus ia dar novos sonhos para você, nova esperança para o povo dele. Deus ia liberar dons neste ano 2019 que você ainda não recebeu, um tempo de avivamento. E aí eu disse também, o único que pode impedir que o novo tempo de Deus aconteça na sua vida, eu falei que era uma só pessoa, quem sabe? Você mesmo. Não tem nenhum demônio, nenhum principado, nenhuma potestade que pode impedir. Quando Deus disse, agindo o Senhor, ninguém pode impedir, mas você pode. Pastor, mas se ninguém pode, por quê? Porque foi direcionado a nós, e aí você está recusando a não crer na promessa, e aí você vai viver uma vida mesquinha, medíocre, e não é isso que Deus tem para nós, não é isso que Deus tem para você. Então, eu quero que você entenda uma coisa, Isaías 43, versículo 18 e 19, foi exatamente isso. Deus falou, olha, esqueça o que ficou para trás. Você já teve boas experiências com Deus no passado? Esqueça, não é nada comparado com o que eu vou fazer, diz o Senhor. Eu vou fazer coisas novas, novas revelações, o novo poder meu vai se revelar em você. E se você viveu uma vida muito ruim no passado, Deus está falando, eu faço novas todas as coisas na sua vida. E se você estiver passando pelo deserto, Ele falou, olha, eu faço brotar um rio no deserto, águas de Deus vai fluir no meio do deserto, porque Deus é poderoso. A morte não é o maior problema ou a maior perda da vida de uma pessoa. O maior problema e a maior perda na vida de uma pessoa é aquilo que morre dentro de você, você estando vivo. Você já morreu a esperança, morreu a fé. Você é um vivo morto. Enquanto a vida física em você, há esperança, porque Deus é um Deus de milagres. Quantos creem nisso? Quantos podem dar uma glória a Deus? E esse texto, Lucas capítulo 4 e também Marcos capítulo 6, de 1 a 6, fala exatamente a mesma coisa. Um profeta, ele não é honrado na sua própria casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você se acostuma com vir à igreja. Você se acostuma com os pastores pregando, principalmente comigo, que eu prego mais aqui. Talvez você me conheceu de infância, você foi amigo meu, talvez você me conhece faz 10 anos que você está na igreja, 11 anos. E aí quando a gente libera palavras proféticas aqui, você fala, pastor, ele é pastor da igreja, então ele precisa falar isso mesmo. E aí você não se envolve com aquilo que nós estamos liberando, não honra a palavra que está saindo da minha boca, porque é a palavra de Deus, e aí você perde o melhor de Deus na sua vida. Quando Jesus disse, em Marcos capítulo 6 fica claro, Jesus não pôde fazer ali muitos milagres. Por que Jesus não pôde fazer milagres? Porque não tinha poder? Por que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali em Israel? Por quê? Na região que ele nasceu, que ele morou ali. Por quê? Pela incredulidade deles, eles não honravam Jesus. Eles falavam, Jesus não é aquele filho do carpinteiro? Não é o irmão do Tiago, o irmão de Judas? Não está aqui suas irmãs no nosso meio? Como ele pode ser um profeta de Deus? Como ele pode ser o filho de Deus? Como ele pode ser Deus? E aí as pessoas não tiveram fé, e por isso perderam o melhor de Deus. Então eu quero começar dizendo isso para você, quero desafiar você. O meu papel aqui hoje, pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo, é desafiar você a crer no sobrenatural, viver um tempo, experimentar um tempo de milagres, viver um tempo extraordinário na presença de Deus. Quantos querem viver o extraordinário aqui? Então o título da minha mensagem é exatamente isso, experimentando
o extraordinário de Deus. Quantos aqui já ouviu testemunhos que mexeu com a sua fé, que te abalou? Por exemplo, na internet a gente escuta testemunho. Eu já presenciei sentado aí, quando eu estava assistindo um culto, pessoas dando testemunho. Eu assisti vários testemunhos que a gente assistiu na Donep, cada testemunho forte, um médico que ressuscitou, o outro que com uma prosperidade enorme. A gente escutou várias coisas. Um testemunho de um pastor uma vez, que ele estava no Brasil, e ele veio de fora, e ele é pastor no Brasil hoje, e ele estava passando uma necessidade, ele orou a Deus para dar recurso, Deus falou, enfia a mão no bolso, e saiu várias notas, em reais, eu acredito, porque ele é homem de Deus. Então assim, nós já escutamos. Quando já escutou assim, histórias extraordinárias do poder de Deus? Quando já escutou? Edifica as nossas vidas, não edifica? Mas eu quero te dar uma boa notícia. O melhor do que escutar o extraordinário, é você experimentar, e você mesmo testemunhar do extraordinário de Deus. Esse é o meu objetivo aqui hoje, só isso. Explicar para você, que a sua fé seja aumentada. Então nós vamos dar um passeio, vamos dar uma panorama na Bíblia, desde Gênesis até o Novo Testamento, para você entender que Deus é um Deus de histórias extraordinárias, de milagres extraordinários. O Deus que nós servimos, Ele não é um Deus ordinário, ou seja, comum. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, eu vou agora usar esse texto como base, nós vamos partir dele. Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28 diz assim: saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, algumas versões, Ciro Fenícia, que tinham vindo daqueles lados, clamava, e essa palavra clamava, era gritava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Repete comigo: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Imagina a cena: uma mulher gentia, não era uma israelita, mulher estrangeira, Jesus passando pela cidade dela, ela tinha ouvido falar de Jesus, e ela precisa de uma intervenção extraordinária de Deus, e ela não titubeou, ela simplesmente saiu atrás de Jesus, gritando e clamando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está endemoniada lá em casa. Imagina essa mulher gritando, e Jesus não falou nada, ou seja, ignorou. Pastor, mas está falando que Jesus ignorou? Ignorou. Mas isso não era um desdenho de Jesus, mas era um desafio da fé. Era o primeiro desafio dessa mulher. Jesus estava desafiando a fé daquela mulher. Se fosse você, se você viu que Jesus escutou, você gritou, ele não deu bola, talvez você tinha virado as costas e ido embora. Eu sabia que esse não ia resolver meu problema, mas ela não fez isso. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram, falou assim para Jesus: Jesus, manda essa mulher embora. Eu acredito que os discípulos ali, talvez liderados por Pedro: Jesus, você vai atender essa mulher? Não vai? Então manda essa louca embora daqui. Olha que vergonha, essa mulher não para de gritar, essa mulher não para de gritar aqui. Manda essa louca embora. Pastor, mas não está louca aqui. Mas imagina uma mulher gritando, naquela época, mulher se dirigindo a homem dessa maneira. Se não é uma loucura isso, quem entende o contexto bíblico sabe que isso é realmente uma loucura. Mande embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Que vexame é esse? Mas Jesus respondeu, segundo desafio da fé dessa mulher: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? O que Jesus disse para ela? Eu não fui enviado para resolver o seu problema. E aqui Jesus, o principal, não que não ia chegar aos gentios a salvação, o evangelho de Cristo, não era isso, mas naquele momento o propósito, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas esse era o propósito de Jesus: vim para os filhos perdidos da casa de Israel, aqueles que tinham uma promessa de Abraão, aquele povo de Deus. Então Jesus estava simplesmente
falando sobre isso. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher foi desafiada pela segunda vez por Jesus. Eu não vim para você, eu vim para os filhos perdidos da casa de Israel. O que essa mulher fez? Foi embora. Gente que vai embora na igreja porque talvez a gente estava orando por alguém, o pastor não orou por mim, ele não gosta de mim, eu vou embora da igreja. Aí a pastora orou, ela pulou, aí não orou por mim. Eu não vou ficar aqui. Eu vi, o pastor ficou 1 minuto e meio orando com aquele ali, mas com o outro foi 30 segundos e já orou. Eu vou embora. Essa mulher não fez biquinho, mas simplesmente o adorou. Essa mulher ajoelhou aos pés de Jesus. No segundo teste dela, veio dela reclamar e ir embora, ela simplesmente adorou. Olha o que diz o texto. Ela, porém, veio e o adorou, versículo 25, dizendo: Senhor, me ajude. Terceiro teste, Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Essa foi a derradeira. Jesus chamou essa mulher de cachorrinha. Mas o que significa isso, pastor? Nós temos linhas teológicas que diz que esse aqui não era cães. Algumas bíblias trazem exatamente cães. Os judeus consideravam cães os gentios, era um contexto da época. Mas aqui nesse momento também existia cachorrinho de madames. Hoje cachorro é mais bem tratado do que ser humano. Tem marido que não grita com a cachorra de jeito nenhum, mas com a esposa. Mas vamos voltar para cá, porque é sábado, dia 14, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, né? A esposa trata o cachorro, o marido chega em casa, mas que hora que você chegou? Mas vamos voltar para cá. Então Jesus chegou e falou: olha, não é direito eu tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Essa mulher não falou: o senhor está me chamando de cachorro? O senhor está falando que eu não sou digna? Não. Ela não indagou. O foco dela é o seguinte: o meu milagre está na minha frente. Eu não saio daqui enquanto eu não liberar uma palavra sobre o meu problema. Fé. Essa mulher foi humilde, essa mulher foi persistente, essa mulher agiu em fé, e ela disse: olha, pode passar outro versículo. Ela disse: sim, eu entendo isso. Era isso que a mulher estava falando, versículo 27. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela falou: não tem problema que eu não sou filha, mas eu sei que até os cachorrinhos de madame comem na migalha. Eu até como na mesa, mas vamos pular essa parte. Naquela época a gente não comia. Ela está dizendo o seguinte: uma migalha sua, Jesus, eu recebo o meu milagre e a minha filha vai ser liberta daqueles demônios. Oh Senhor. Versículo 28. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que seja feito como você crê, como você quer. Daquele momento, foi naquele exato momento que Jesus liberou a palavra, a filha dela foi liberta. Pastor, como é que a gente sabe? Porque depois nos mostra que foi assim que aconteceu. Eu quero que você entenda que a tua religiosidade, a tua justiça própria, você nunca vai viver o extraordinário de Deus. E aqui quem vos fala é um homem que nasceu no lar evangélico, criado no lar evangélico, sempre me envolvi com as coisas de Deus. Desde pequeno a gente estava envolvido com as coisas de Deus. Eu era um homem cheio de justiça própria. E quando eu ouvia do mover do Espírito, das coisas do Espírito Santo, dos milagres que Deus fazia em outros lugares, eu criticava, eu não aceitava, eu falava: isso não é de Deus. Por quê? Hoje eu entendo, porque hoje eu tenho um equilíbrio, que eu não estou mais lá, mas também não estou querendo dar uma de bom do lado de cá, mas eu tenho equilíbrio de entender isso hoje. Um homem cheio de justiça própria, um homem religioso, jamais vai viver o extraordinário de Deus. Não tem como ele viver,
porque ele acha que ele é merecedor das bênçãos de Deus, porque ele frequenta a igreja, porque ele ora, porque ele jejua, porque ele vem na igreja, porque ele paga o preço, porque ele é líder, porque ele toca, porque ele não sei o quê, porque tem ministério. A única coisa que o ser humano merece é a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é graça de Deus. Então é muito bonito e é muito edificante usar testemunho de outras pessoas. Irmãos, eu sou edificado. Quem esteve aqui no culto de aniversário da igreja, os testemunhos dos irmãos, dos líderes, que testemunho, um mais lindo que o outro, irmãos. Eu conheci todas as histórias, mas eu estava ali chorando e emocionado novamente, por ver o quanto Deus é poderoso para restaurar um casamento, uma família e vidas, libertar de vício, de prostituição, de pornografia, de um monte de coisas. Foi edificante demais. Mas o mais gostoso não é só escutar e se edificar com o testemunho dos outros, é eu ter a própria experiência e experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. E eu quero desafiar você hoje, não só se alegrar com o testemunho dos outros, mas que a partir de hoje, você vai vir aqui dar testemunho de segunda-feira ou quando você quiser. Olha, Deus fez algo extraordinário na minha vida, mudou isso, aquilo, eu recebi o meu milagre. É isso que eu quero que você entenda. Deus é um Deus extraordinário. Repete comigo, fala assim: Deus é um Deus extraordinário. A sua própria essência é extraordinária. Deus é um Deus autoexistente, ninguém criou Deus. A partir de Deus tudo passou a existir, o universo, tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus. Um Deus extraordinário, um Deus que não está limitado e preso nas leis da gravidade ou nas leis do universo. Deus supera tudo isso. Deus não é apenas o criador do universo, mas Ele também é o criador e o mantenedor do universo. Ele continua mantendo todas as coisas funcionando do jeito que tem que ser, dia e noite, sol, lua, chuva, 4 estações. Pastor, mas o mundo está se deteriorando. Sim, mas isso é pelo pecado do homem. A maldição veio sobre Adão e sobre a terra, isso é natural. Mas ainda Deus sempre teve e ainda está no controle de todas as coisas. Deus é um Deus extraordinário. Deus trabalha comigo e com você de forma extraordinária. Tudo que se diz respeito ao que é ordinário, aquilo que é comum, ao natural, é obrigação minha e sua fazer. Eu tenho que agir nas coisas naturais. E no extraordinário, no sobrenatural, quem que vai agir? Deus, através do quê? Da minha fé. É assim que Deus age. Sobrenatural é aquilo que excede as forças da natureza, fora do natural ou do comum, fora das leis naturais, é extranatural, é extraordinário. O extraordinário só é vivido pela fé. Quem é religioso e vive de justiça própria jamais vai viver milagres, intervenções maravilhosas e extraordinárias de Deus. Então você precisa vencer hoje, em nome de Jesus, a tua justiça própria e a tua religiosidade. Eu posso escutar um amém? Porque senão você vai ser como eu no passado, vendo as coisas acontecer e criticando. Jesus fazendo milagre e os fariseus querendo matar Jesus. Irmãos, os ciúmes levam a pessoa a matar o outro. Nós, muitas vezes, somos alvos de inveja. Mas não tem problema. Aquilo que Deus decidiu, aquilo que Deus liberou sobre nós, sobre esta casa, sobre as nossas vidas, sobre o ministério, vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que disse. E Ele prometeu, Ele vai fazer cumprir. Eu quero, bem rápido, dar uma passeada, vamos dar um voo panorâmico aqui na Bíblia. Vamos começar lá em Gênesis, quando Deus chama Noé e fala: constrói uma arca para mim. Você acha que a história de Noé é uma história natural? Você acha que sem ferramentas, sem a engenharia, você pode imaginar um barco daquele tamanho? É uma história extraordinária, não é? 90 anos, no mínimo 90 anos, ele ficou construindo a arca. Um cara desse é louco ou não é? É louco. No mundo natural, Noé é um louco. Tanto é que a Bíblia mostra que o povo desdenhava dele. Falou: olha lá o louco construindo o barco. É louco. É uma forma de Deus agir extraordinária. E porque ele creu e agiu de forma extraordinária, ele e toda a sua família foi salva no dilúvio. Ele viveu extraordinário,
porque ele creu, perseverou, mesmo que pareça loucura, mas ele recebeu e viveu extraordinário. Depois nós vemos Abraão, descendente de Sem. Nós vemos nascendo, toda a geração chegou em Abraão. Deus falou: sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí Deus faz uma promessa para ele: você vai ser pai de multidões. Você acha que Deus, quando falou isso para Abraão, falou: esqueci que a mulher dele é estéril? Será que Deus fez isso? Não, Deus já sabia. Sabia ou não sabia, irmão? Você que lê a Bíblia, quantos concordam comigo que Deus já sabia? Pastor, é lógico, né? Então por que fala que ele vai ser pai de multidão se a mulher dele é estéril? Porque eu tenho que agir em fé. Por isso Abraão é o pai da fé. Mas Deus, ele é tão extraordinário, e ele quer agir de forma extraordinária, que talvez com 80, 75, 80 anos, de repente o homem se anima a fazer um filho. Mas Deus esperou o homem chegar no 100. Falou: agora, meu filho, se a tua mulher não podia, nem você não dá conta mais. O que aconteceu? Nasceu Isaac, filho da promessa, de forma extraordinária. Depois nós vemos Isaac. Isaac prosperou na terra de Gerar, se eu não me engano, aonde tinha seca. E a Bíblia diz: quando ele plantou no tempo de seca, ele colheu 100 por 1. Isso é normal? Não, é extraordinário. Depois nós vemos Jacó lutando com Deus, falando: eu não te deixo enquanto me abençoares. É normal essa história de Jacó? Histórias extraordinárias de um Deus extraordinário. Depois do chamado de Moisés, um arbusto pegando fogo no deserto. O milagre não era, o diferente não era o arbusto pegando fogo no deserto, não era isso. É que pegava fogo e não. Isso chamou a atenção de Moisés. Pegar fogo, poderia, no deserto muito quente, mas o que estava acontecendo ali, que ele via o fogo, mas não se consumia aquele arbusto. E ele chegou até lá, e aí uma voz no meio do fogo, daquela sarça ardente: tira as sandálias, porque o lugar que você está é terra santa. Extraordinário. E aí Deus fala assim para ele: você foi criado lá até uma certa idade, lá no Egito. Agora eu quero que você volte lá, que você vai libertar o povo. Com 40 anos ele tentou na força do braço. Ele matou um egípcio que estava brigando com um hebreu, e ele teve que sair fugido. Agora, ele saiu fugido de medo de morrer. Agora Deus fala: você volta lá, e você vai falar com nada mais, nada menos do que o homem mais poderoso da terra. E vai falar para ele: deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. Irmão, se isso aí não for loucura, eu não sei o que é loucura. Histórias extraordinárias de um Deus extraordinário. E aí você conhece a história, Moisés discutindo daqui: não sou capaz, sou meio pesado de boca, não sei se ele falou que era gago, ou alguma dificuldade, ou muito tímido. Mas Deus começa a dar sinais para ele, fala: eu estou te enviando, o eu sou. Ele falou: mas se o faraó perguntar quem me enviou, o eu sou te enviou. Quem que é o eu sou? O Deus todo-poderoso, o Deus que mantém todas as coisas funcionando, o Deus criador, o Deus que não há impossível para ele. Chamada extraordinária. E aí ele foi, libertou de primeira? Não, teve que ir 10 pragas, uma atrás da outra, milagres acontecendo, um atrás do outro, até que chegou os magos, acho que foi na terceira praga. Os magos não conseguiram fazer igual, falou: isso aí não é coisa de homem não, nem o demônio pode fazer, isso é o dedo de Deus. E aí foi 1, 2, 3, 4, até a 10ª praga, onde passou o espírito de morte, e todos aqueles que não tinham a marca da promessa, não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Assim como eu e você hoje temos o sangue de Jesus sobre nós, o diabo não tem poder sobre nós. E de maneira extraordinária aquele povo sai cheio de dinheiro, de ouro. Dinheiro na espécie, estou falando de ouro, de vestes. Eram escravos, não tinham nada, sai com muito dinheiro, sai ricos do Egito. Aí anda no Egito, as roupas e a sandália não se desgastavam 40 anos. É natural? Não, é sobrenatural. É coisa normal? Não, é extraordinário. E aí não para aí, de noite uma coluna de fogo para guiar e para esquentar, porque o deserto à noite é muito frio, mas de dia é muito calor, um sol muito forte. E aí a coluna de nuvem ia fazendo sombra para o povo. Aí eles reclamam que não tem água. Bate na rocha, meu filho.
bate na rocha aí, alguma vez sai água. Sai pedra, não sai água. Mas deu água. Extraordinário. O povo de Deus vivendo algo extraordinário. Aí depois nós vemos Josué. Lembra de Josué? Vocês vão conquistar Jericó, mas Jericó, irmãos, tinha umas muralhas. Na verdade não era uma só, era duas muralhas. Diz alguns historiadores que passavam até uma carruagem em cima desses muros. Tamanho eram os muros. Ele tinha um muro, depois um espaço, outro muro. As muralhas eram enormes. Era intransponível naquela época. Era a coisa que tinha de mais seguro para o homem. E Deus falou para Josué: Josué, pega os caras mais fortes. Foi na força que eles derrubaram? Foi na força? Não, vocês vão dar volta aí, no sétimo dia dá 7 voltas, e depois vocês vão gritar, e as muralhas vão cair. É natural isso? Eu estou lendo algumas mentes aqui, estou brincando. Alguém está falando assim: pastor, você acredita nisso? Não acredito não, certo que não. Não acredito não, isso é historinha. Irmãos, eu acredito em tudo na Bíblia. Se tivesse um versículo aqui, ó, tenta voar que você consegue, eu ia sair correndo aí, você ia ver o dia tentando voar. Eu acredito em tudo que está nessa palavra. E isso é uma história verdadeira. Aquelas muralhas que eram intransponíveis para o homem, mas para Deus nada é impossível. E aquelas muralhas foi ao chão, e eles invadiram Jericó e conquistaram a terra. Mas não para aí não. O melhor está por vir. Josué numa batalha, ia começar a escurecer, e Josué queria liquidar logo a fatura. Ele fala: Deus, que o sol pare em Gibeon, acho que é isso, e a lua em Aijalon, um negócio assim. Pastor, o sol que parou foi a terra. Irmão, presta atenção, não quero saber quem parou, se foi o sol, se foi a terra que parou de rodar. Tem uns loucos que estão falando que a terra não é redonda, ela é plana, que chega um momento que tem louco para tudo, eu não sei. Tem gente falando que a terra não é redonda, ela é plana, que chega um momento que acaba, tem um abismo. E eu li a matéria, irmãos, é um negócio que você não tiver muito assim, você vai por essa linha mesmo. É um negócio meio esquisito. A terra parou, mas ele falou que o sol parou, por quê? Porque ele queria que ficasse dia para acabar com os inimigos, e aconteceu. É normal isso? Quando você estiver na praia, e você quiser ficar mais tempo, você fala: sol, para aí para ficar mais um tempo aqui. Eu falei por causa da minha esposa mesmo. Você tem fé o suficiente para isso? Mas ele tinha uma causa. Mas vamos lá, vamos seguir. Gideão, Juízes chegou. Sansão com uma queixada de jumento, o Rambo da Bíblia, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. É normal isso? Não é normal. É uma força extraordinária. Gideão, homem valente, que estava lá onde malhava a uva, pisava lagar, não é isso? Que pisava, ele estava ali, escondido, porque os midianitas estavam ali subjugando eles, tomava todo o fruto da terra, tudo que eles tinham, plantavam. Ele estava ali estrategicamente, e acredito também que um pouco de temor, de roubar todo aquilo. E aí o anjo se apresenta e fala: homem valente. E aí, você conhece a história, não vou perder tempo. Ele fala: eu te chamei para libertar o meu povo. Ele falou: mas eu sou o menor da minha casa. Não tem problema, junta aí o exército. Juntou 32 mil homens. É o primeiro desafio de fé. Deus falou o seguinte: olha, na verdade 32 era 1/3 do exército inimigo, mais ou menos, só para você ter uma ideia. Esses 32 mil homens já não era páreo para o exército inimigo. Mas Deus falou: olha, para vocês não ficar cheio de justiça própria, achar que vocês ganharam com a força de vocês, pede para aqueles que estão com medo e meio receoso, volte para casa. De 32 mil, sabe quantos voltaram para casa? 20 mil. 20 mil? Cadê os universitários? 20 mil, né? Acho que é. Aí ele falou: é muito ainda. Acho que ficou 10 mil, acho que é isso, ficou 10 mil. Deus falou: ainda é muito. Mas como muito? Se o exército tinha mais de 100, o inimigo tinha mais de 100 e poucos mil soldados. Deus falou: é extraordinário, vocês vão vencer. Manda lá para o rio para beber. E aquele que foi igual cachorro, preguiçoso,
você manda embora. Mas aqueles que ajoelhar, pegar, trazer água na boca e beber, conta esses. Esse vai com você para a guerra. Sabe quanto sobrou de 32 mil? 300. Esse vocês sabiam, né? 300 sobrou. Irmão, fala sério. Fala sério. De 32 mil para 300. Como é que você vai para uma batalha dessa? Aí Deus deu um sonho para ele. Ele viu falando que o Gideão ia vir atropelar eles. O inimigo escutou o inimigo falar. Esse era o sinal que Deus estava dando, entregando na mão deles. E aí, como é que eles ganharam a batalha? Quem sabe? Na mão direita a corneta, o chofar. E aí eles tinham que gritar: por Deus e por Gideão. E quando isso acontecesse, Deus ia dar vitória para eles. Começaram o inimigo, quando eles fizeram isso com cornetas, aí quebrou cântaros também, quebrou os vasos. Olha como é que ganha uma guerra. Isso é natural. E aí diz a Bíblia que o exército começou um contra o outro, e o que sobraram saiu apavorado correndo. E aí o exército foi com 300 só, já pegou os 2 príncipes, os 2 reis, e já acabaram com os inimigos. Vitória extraordinária. Lembra do Davizinho? Todo o exército inteiro de Israel estava com medo de um homem chamado Golias. Todos, ninguém desafiava Golias. Ninguém, porque o cara era imponente, o cara era forte, o cara tinha armadura, o cara era preparado para a guerra. Aí chega um tal de Davizinho, um garoto. Ele falou: quem é esse grandão aí para afrontar o meu Deus? Quem é esse incircunciso pensa que é? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem tenho crido, você sabe? E o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você possa pedir, pensar, imaginar. O Deus é o meu Deus, Ele é extraordinário. Ele se move de maneira extraordinária. E Ele te chamou para viver uma vida extraordinária e não uma vida mesquinha. Não, você tem que ter fé. Teve no Velho Testamento ainda, jogaram um morto na cova de Eliseu. Eliseu estava morto ali, os ossos. A Bíblia diz que quando aquele morto bateu no osso de Eliseu, ressuscitou. Isso é natural? Extraordinário. Extraordinário. O azeite e a farinha na viúva de Sarepta não acabavam. Você imagina, mês após mês, você fazendo arroz e feijão e nunca acaba. É natural? Não. É extraordinário, é sobrenatural. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não adorar, eles 3 falaram: fica sabendo uma coisa, ó rei. Se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele livra. Se não quiser também, nós vamos morrer por amor ao meu Deus. Mas se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Os caras que jogou os 3 na fornalha morreram queimados. Para você ver o tamanho que estava aquela fornalha. Temperatura altíssima. Eles morreram os 3? Não. Mas não para aí, o melhor não é esse. É que quando jogaram os 3, eles falaram: não jogamos 3? Deixa eu contar, 1, 2, 3, 4. Não era 3? Era. Mas olha lá, tem 4 passeando. E o quarto é como o Filho do Homem. Jesus estava com eles na fornalha. Jesus sempre está com você, não importa o que você está passando, Ele vai te levar a viver o extraordinário, se você crer. Daniel, lembra Daniel? Se você orar, qualquer que orar aqui no império vai ser jogado na cova dos leões. Da primeira coisa que Daniel fez, foi para sua casa aí, orou, e entregaram eles, dedo duro, entregaram Daniel, e Daniel teve que ser jogado na cova dos leões. O que aconteceu com Daniel? Deus deu má digestão nos leões. Não tomaram sal de fruta, eles estavam indigestos, eles não queriam comer. E aí chamaram: Daniel, você está aí vivo? Estou. Vivi mais do que você imagina. E quando ele saiu, o Deus de Daniel foi exaltado. E aqueles que armaram com Daniel jogaram na cova do leão. Mas quando jogaram, não deu tempo nem de bater no chão. O leão devorou tudo. Isso é natural? É extraordinário. Jonas. Ah, pastor, você acredita na história de Jonas?
que ele viveu 3 dias dentro de um peixe. O senhor está louco? Estou louco. Exatamente assim que aconteceu. Um peixe engoliu ele. Você está fugindo de Nínive? Eu vou te mostrar, meu filho. Lá no ventre do peixe, lá no fundo do mar, ele fez uma oração de arrependimento, e o peixe vomitou em Nínive. Foi lá e foi fazer a obra. Isso é natural? Isso é extraordinário. O Deus que eu estou pregando para vocês, Ele age de maneira extraordinária. A Bíblia é um livro cheio de histórias sobrenaturais, um livro cheio de histórias extraordinárias. Deus é extraordinário e Ele quer que você viva extraordinário. Deus tem um novo tempo para nós nesse ano. Você olha, pastor, mas já foi 8 meses, eu não vivi nada de novo. Eu profetizo em nome de Jesus, falta 4 meses para acabar o ano. Se você quiser, ainda dá tempo. É só mover em fé, é só crer na palavra, porque o Deus do extraordinário está nesse lugar. Aleluia! Vamos para o Novo Testamento, vamos dar uma passeada. Jesus, seu ministério. Tem um cego, ele pega, gospe no lodo e põe no olho do cego. É natural isso? Não. Surdos ouvindo, coxos andando, leprosos sendo curados, numa palavra liberada de Jesus, num toque de Jesus. Mulher tocando nas vestes de Jesus, sendo curada de 12 anos de hemorragia. É natural ou é sobrenatural? É extraordinário o mover do Senhor. Paulo e Silas na cadeia, levantando um aleluia na cadeia. As cadeias romperam e ainda ele salvou uma família. Isso é natural? Não, sobrenatural. Pedro preso, a igreja orando por Pedro. Os portões se abrem, portões eletrônicos no céu. E Pedro sai da cadeia, tudo abrindo para ele. Ele não estava nem acreditando. Para falar a verdade, nem a igreja estava orando por ele, estava acreditando. Quando a menina foi lá correr, falou: Pedro está aí fora. Falou: não, você está louca, menina. Nós estamos orando para ele sair da cadeia. Mas está orando, por que ele não vai ver se é ele? Achou que a menina estava louca, falando que Pedro estava lá fora. Porque muitas vezes o crente ora, nem sabe se é verdade ou se ele crê naquela oração. De maneira extraordinária, Pedro saiu da cadeia, Paulo e Silas também. Jesus andando sobre as águas, é natural? Pedro também andou sobre as águas. Jesus falou: venha. Ele decidiu e foi. Tempestades, ventos fortes do barco, Jesus ergue a mão e fala: aquieta-te, vento. Isso é natural? É extraordinário. Quantos mais textos você lembra? Multiplicação dos pães e dos peixes, lembra? 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Quantas pessoas comeram? Na primeira 5, depois na segunda multiplicação 3.000, 5.000, 3.000, ainda sobraram. É natural isso? Nós estamos precisando dessa fé de vez em quando faz churrasco com os homens. Se bem que nessa eu falei: Senhor, misericórdia, multiplica essa costela em nome de Jesus, porque a fila não termina. E eu estava desesperado, falei: Senhor, é sério, essa fila não, os homens não param de vir. Multiplica, a coisa foi tão boa que sobrou umas ainda, aleluia. Mas é extraordinário. E quando a gente lê o Novo Testamento, eu vejo Jesus desafiando os discípulos a ter fé. Quantos concordam comigo? Jesus envia, fala: vai para o barco. Quando Jesus insistiu para aqueles discípulos entrar no barco, Jesus sabia que ia ter uma tempestade no meio do caminho? Sabia ou não sabia? Lógico que sabia. Então por que Jesus mandou eles? Desafio de fé. Prova. A disciplina mais dada por Jesus e mais estudada pelos discípulos era a fé. Por quê? Quantas vezes você escutou Jesus falando, pelo menos 2, 3 que eu lembro, Jesus falou: homem de pequena fé, ó geração incrédula. Falava para os seus discípulos. O que ele estava querendo mexer com eles? Ensinando a ter fé. Por quê? Porque um dia Jesus ia cumprir o seu propósito, morrer naquela cruz, ia deixar, e eles tinham que se mover em fé. Como nós hoje, nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo, o Filho de Deus, vive pela fé. E se retroceder, não me agradarei deles. A fé é indispensável para nós. Então Jesus desafiava aos discípulos a terem fé, como essa mulher foi desafiada a ter fé. E eu estou aqui nesse papel hoje, mandado pelo Senhor, para desafiar você a crer no extraordinário na sua vida. Qual a área que você precisa de uma intervenção extraordinária de Deus? É essa área que Deus quer agir na sua vida.
mas Ele não vai agir porque você é bonzinho, porque você vem na igreja, é porque você vai agir em fé. Se creres, verás a glória de Deus. Deus deseja que você viva o extraordinário. Deus deseja que esse ano 2019 você viva um novo tempo, um tempo extraordinário na presença de Deus. Pastor, o que é extraordinário? Extraordinário é aquilo que não é ordinário. Mas o que é ordinário? Eu peguei a definição e disse assim: aquilo que é habitual, aquilo que é comum, que está dentro da ordem natural das coisas, mediano, médio, de baixa condição e de qualidade inferior. Eu não acredito que Deus te chamou para viver uma vida comum, até porque andar com Jesus é radical. De vez em quando ele desafia a gente por cada coisa. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu sou uma pessoa que só Deus acreditava em mim, e a minha esposa também. Nem eu acreditava em mim, que eu poderia ser um pastor, líder de uma igreja. Eu achava que eu podia ser um pastor auxiliar. Mas quando nós começamos aqui, por um mover de Deus, não foi nada vindo de mim, mas foi um mover de Deus, Deus que trouxe eu de volta para Fernandópolis. Eu saí daqui por uma condição de falta de emprego, eu voltei por causa de emprego. Deus, Ele é caprichoso nessas coisas. Ele trouxe de volta para começar essa obra, e me pegou de um jeito que eu não conseguia falar não, e nem pensei que poderia fracassar, porque se eu tivesse pensado do jeito que eu sou meio racional, eu não tinha nem começado. Mas quando nós começamos a igreja, e nós fizemos parte da MFI, da Comunhão Internacional de Ministros, igual nós fazemos parte hoje, debaixo da cobertura do pastor Samuel, de Araçatuba. Primeira vez que a gente foi, um pastor dos Estados Unidos liberou coisas assim, grandes, põe grande nisso. Eu vou te fazer grande porque eu tenho um propósito. Teu ministério vai ser assim. Vocês dois foram unidos por Deus para fazer isso. Você vai ser uma luz, vai brilhar lá naquela cidade, nas autoridades daquela cidade. E começou a profetizar. Irmãos, nós recebíamos a unção, aquele mover do Senhor, aquela presença gostosa. Às vezes nós caímos, às vezes eu tremia, e aquele mover gostoso, terminava aquele momento profético, aquele momento de promessas. Eu falava, glória a Deus, se Deus quiser vai acontecer. E ficou um ano. No outro ano vinha outro pastor, que não nos conhecia, dos Estados Unidos, profetizava tudo de novo. Aí vinha outro de fora. Quando nós íamos na reunião de pastores, profetizava tudo de novo. Aí um dia eu decidi crer que Jesus não tinha errado, não era outro Marcos, era o Marcos de Boniuli mesmo, que ele tinha liberado. E um chegou a dizer, eu não errei com você. Deus é tão caprichoso que alguns profetas dizem, eu não errei com você, eu te chamei, você é meu filho, eu te chamei para esta obra. Então aí eu decidi crer, porque enquanto eu estava assim, se Deus quiser vai acontecer. Como aqui, o novo tempo já está liberado do céu para nós. É para todos que estão vindo aqui, é para todos, já está liberado. O extraordinário de Deus já está liberado sobre nós. Hoje vai ser um dia extraordinário. A hora que nós começarmos a terminar aqui, fazer o mover do Senhor aqui, Deus já vai liberar coisas grandes na sua vida. Mas é para aqueles que creem. Então enquanto ficava na promessa, eu falava, um dia vai acontecer. Mas o dia que eu decidi, eu falei, não, agora chega. Eu não posso ficar só recebendo isso aí, nada acontece. Eu comecei a acreditar, eu falei, não, eu decido crer. Teve um dia que o profeta virou para o pastor Samuel, nós estávamos lá na igreja, falou, olha, você vai ser grande como ele. Olha ele como seu pai, você vai ser grande como ele. Irmãos, Fernandópolis, a igreja é pequena, como é que vai ser grande como a igreja do pastor Samuel? Quem já foi lá? 3.000 membros, uma igreja maravilhosa, nós estamos debaixo da cobertura deles, é bênção demais a vida deles. Eles nos ajudaram muito, eu devo muito a eles, muito grato a eles. Mas era algo inatingível. Então essas promessas, para mim, eu coloquei numa caixa do impossível, que não vai acontecer. Sabe aqueles sonhos impossíveis que você tem uma caixa, fala, isso aqui eu até espero um dia, mas eu coloquei ali e ficou ali, ia recebendo promessa todos os anos. Então eu coloquei nessa caixa dos sonhos impossíveis. Irmão, nunca vai acontecer. O que eu quero que você entenda hoje é que você tire esse sonho, essas promessas de Deus do impossível, e coloca assim, nessa caixa, tudo é possível àquele que crê. Então eu decidi crer, e aí eu comecei a me mover sobre isso. Eu não vou contar a história, vocês conhecem a história. Nós saímos da nossa casa, começamos a igreja com 6 pessoas, e nós construímos, não nós, mas porque nós decidimos acreditar
que Deus tinha liberado do céu, e nós começamos a tomar posse. E aí começou o crescimento de vidas, vidas sendo salvas, vidas transformadas. Começamos a ter patrimônio, começamos a adquirir coisas pelo milagre do Senhor. E quando eu achei que eu ia ficar sossegado, que nós ia terminar ali, ia ficar sossegado, vem o pastor Alessandro falar: não vai parar aí. Eu falei: você está de brincadeira? Então nós não vamos parar mais. Dali não sei para onde nós vai mais. Não sei mais o que nós vamos fazer. Para cima, tem altura, você viu que está alto lá. Mas tem chácara também para mexer. Tadinho, os adolescentes, os jovens não podem dormir lá porque não tem lugar. Nós vamos fazer um dormitório lá em nome de Jesus. Aleluia. Ah, vocês animaram. Começou a ficar bom o negócio. Você quer ver como é que vai ficar triste agora? Vocês estão dispostos a ofertar? Ó, estou gostando, esse povo está cheio de fé, aleluia. Eu quero passar bem rápido alguns sentimentos que você tem que arrancar da sua vida para viver o extraordinário. Primeiro é medo. Quem tem medo de barata aqui, levanta a mão. Não precisa levantar não. Quem tem medo de raio, de trovão? Quem tem medo de rato? Eu não tenho. Eu tenho estratégia para pegá-los. Eu fico de espreita para pegá-los. Eu te pergunto, essa mulher venceu o medo ou não venceu para ir atrás de Jesus? O medo de ser ridicularizada, o medo de passar vergonha. Eu quero dizer uma coisa para você: o medo nos prende no ordinário. Um crente medroso vai viver uma vida comum. Paulo diz lá em Timóteo, 2 Timóteo, eu anotei esse texto, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Deus não deu espírito de covardia, Deus não colocou nos seus filhos espírito de medo, mas de ousadia e de poder. Com moderação sim, mas de poder. Então você tem que ser ousado em Deus. O medo paralisa o crente, o medo aprisiona o crente, o medo coloca o crente a viver uma vida comum no ordinário. Nós geralmente temos medo daquilo que não podemos controlar. Quantos concordam comigo? A gente tem medo daquilo que sai do nosso controle. Quantos concordam comigo? A gente fica tentando controlar todas as coisas da nossa vida. A gente trabalha para ter uma estabilidade financeira, e Deus trabalha para você não ter. Não, como assim, pastor? Então não é para guardar dinheiro? Não, tem que guardar, tem que poupar. Você tem que ter essa mentalidade. Mas muitas vezes Deus tira essa estabilidade nossa, eu que o diga, que era preocupado com dinheiro. Quantas vezes a coisa não fluía, só para ver se eu ia ter fé. É assim que funciona. A esposa do Frutuoso, a Ângela, não sei se ela está assistindo lá pela internet, mas ela veio de manhã. Ontem nós tivemos a reunião de líder, ela chegou em mim, ali emocionada, chorando. Eu falei: e aí, irmã, ela está passando uma luta com problema de câncer, nós temos orado por ela, e ela crê na vitória. Mas ela chegou em mim, eu falei: e aí, irmã, né, dando uma incentivada nela, crendo, Deus está com você. Ela falou: a culpa é sua, pastor. Eu falei: o quê? Eu já fiquei meio assustado. Ela falou: a culpa é sua, você ficou desafiando a gente a ter fé, e essa foi a maneira que Deus me deu para ter fé. Eu levei um choque, meu Deus. Mas eu falei: eita, mulher de fé. Ele falou: agora eu estou bem. Eu fiquei baqueado no dia da notícia, mas agora eu estou bem, eu tenho certeza da minha vitória, e ela vai ter a vitória em nome de Jesus. Às vezes não entende o trabalhar do Senhor, mas para você viver o extraordinário, você tem que vencer o medo. Lembra da filha de Jairo? Jairo foi até Jesus para curar sua filha estava doente, acamada, à beira da morte. E Jesus estava indo para a casa de Jairo, e aí no meio do caminho, você conhece a história, aquela mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ele parou, conversou, curou, demorou um pouco. Quando ele continuou indo para a casa de Jairo, os amigos ou algumas pessoas da casa de Jairo veio falar: Jairo, não perturba mais Jesus, o mestre, porque a sua filha já morreu. Ou seja, não tem mais jeito. O que Jesus disse para ele? Quem sabe? Não tenha medo. Foi isso que Jesus falou: não tenha medo, apenas creia. Se você foi atrás de mim crendo, continue crendo, porque eu sou Deus, que eu posso curar uma enfermidade, mas eu também posso ressuscitar a tua filha. Era isso que Jesus estava dizendo. Apenas creia.
Foi o que aconteceu. Jesus chegou lá, ressuscitou a filha de Jairo. Segunda coisa, você tem que vencer a vergonha. Essa mulher não fazia parte do povo escolhido, era uma mulher estrangeira, ela não podia se dirigir daquela forma com um homem em público, não podia ficar gritando daquela forma, era muito vergonhoso, mas ela venceu a vergonha, ela venceu o medo e venceu a vergonha, e foi até Jesus, e pela fé, pela sua fé e humildade, ela recebeu o seu milagre, ela viveu o extraordinário. Terceiro sentimento que você precisa vencer, o primeiro é medo, tem que vencer o medo, porque tem gente que tem medo até dessa pregação. Nossa, mais uma pregação que vai liberar cura e milagre e eu vou sair daqui sem nada. Você não vai receber mesmo. Tem gente que já não crê mais o que Deus pode intervir na sua vida de maneira milagrosa. É um medo até de receber profecias, vergonha por passar por tudo de novo. Então você precisa vencer o medo, vencer a vergonha. E terceiro sentimento, o comodismo. Fala assim, comodismo. Fala assim, eu preciso deixar de ser folgado. Está vendo? Você que falou. Irmãos, o que tem de crente folgado não está escrito. Nós nos acostumamos a vir na igreja domingo após domingo, célula após célula, e você já se acostumou. Então você vem para o culto automaticamente. Hoje é domingo, tal hora, eu vou de manhã. A única coisa que não está automática, que tem dois cultos, de vez em quando você vem de manhã, outro você vem de noite. Mas tem gente que é tão automático, só vem num. Eu não estou falando que é pecado você vir em um só, mas eu estou falando que não pode ser automático. Você não pode estar cômodo nessa situação. Você não pode se conformar com pouca coisa. O bom é inimigo do excelente. Pastor, para mim está bom assim do jeito que está, meu salarinho, minha vidinha, está bom demais, eu estava perdido, Deus me achou, aleluia, glória a Deus. Não, Deus tem mais para você, Deus tem um novo tempo para você, Deus tem um extraordinário para realizar em você, Deus quer te usar de forma sobrenatural, Deus quer te prosperar, Deus quer te curar, Deus quer salvar os teus familiares, Deus quer agir de forma sobrenatural na sua vida, quer que você viva e experimente o extraordinário. Então vença esse comodismo, vença. Muitos já sentenciaram a viver essa vida medíocre e religiosa. Aqui hoje tem isso, porque essa frase foi Deus que me deu. Fala para eles, muitos crentes, vou dizer alguns, a gente sempre usa a mais, vou pôr alguns, que está aqui nessa noite, como teve alguns de manhã, que já sentenciaram, você mesmo, já sentenciou sobre você, essa vidinha religiosa e medíocre. Para mim está bom viver assim. E Deus manda te dizer, eu tenho coisas grandes para fazer com você. Eu quero te usar, não quero que você seja um frequentador de igreja, eu quero que você seja o meu discípulo, eu quero que você mova no extraordinário, eu quero que você viva o sobrenatural. Deus tem grandes planos para você, não é uma vida medíocre espiritual. O conformismo está levando crentes a viver uma vida bem distante do extraordinário. Aceitar, o crente que aceita coisas pequenas é viver uma vida aquém daquilo que Deus chamou. Irmãos, Deus tem um chamado para todos nós, e o chamado de Deus é grande, é sério. Como eu disse para vocês, eu achava, uma vez, não sai essa pregação da minha esposa, ficou marcado, aqueles acho que não. Quantos esteve nesse dia que ela pregou sobre o acho que não? Meu Deus, eu vi aqui e falei, eu também acho que não, mas Deus, e no começo da igreja eu chorei bastante, falei, Deus, eu não dou conta, eu não sou capaz. E aí Deus falou, fique tranquilo, porque eu confundo aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Eu estou chamando aquele, você não é mesmo, fica tranquilo, e eu não escolho os capacitados. Eu quero que você entenda isso, Marcos, eu capacito você porque eu chamei. Então eu comecei a entender, falei, ei, não é por mim, é apesar de mim. Se não for eu, Deus levanta outro para fazer. E graças a Deus que o Espírito Santo me ajudou a dizer sim. E hoje nós estamos vivendo o extraordinário nessa casa. E eu creio que ainda, esses 4 meses, muitas coisas ainda vão acontecer. Não se acomode ao superficial. Não se acomode ao raso, ao comum, ao ordinário, ao habitual, à rotina, ao frequente, ao regular. Viva o extraordinário de Deus. Quantos pode falar um amém aqui? Irmãos, eu estou falando todos esses textos, passeando na Bíblia, para que gerar fé em você. Porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus.
São pessoas comuns que Deus começa a fazer. Deus tira lá da sarjeta, do monturo e coloca como príncipe. Faz que a mulher estéril viva em família. Irmão, Deus é um Deus do extraordinário. Nós precisamos aprender a viver em fé, a se mover em fé, a viver de maneira extraordinária. Deus tem isso para nós. Agora, quais são as atitudes para que eu possa experimentar o extraordinário, pastor? A primeira é decisão. Fala assim: eu tenho que decidir. Se você não crê, você já tomou a sua decisão. Não tem jeito de ficar neutro. Numa palavra dessa, não tem coluna do meio. Não tem como. Ou você vai decidir crer, como aquela mulher decidiu, falou: Jesus é o único que pode resolver o meu problema. Eu vou vencer o medo, eu vou vencer a vergonha, eu vou para cima, porque eu sei que é Ele que vai resolver o meu problema. Eu não vou confiando em mim, porque eu não sou israelita, eu não tenho promessa para mim, mas eu confio na graça e na bondade desse Jesus. E nada parou aquela mulher. Então a primeira coisa, você tem que decidir. Aquela mulher decidiu enfrentar todas as barreiras culturais. Ela decidiu. Você não tem escolhas, ou melhor, você tem duas escolhas: crer e viver o extraordinário, ou sair daqui como se tivesse ouvido mais uma rotina, mais um dia de domingo, mais uma pregação do pastor Marcos da comunidade. Glória a Deus, que bom. Ai Deus, o Senhor é maravilhoso, que ambiente gostoso. Ok, mas você já decidiu. Mas eu estou pregando para aqueles que querem viver o extraordinário. Quem quer viver o extraordinário aí? Quem quer? Lembra de Pedro? Na tempestade, muitas horas lutando com as ondas, o barco quase afundando, entrando água no barco. Aí Jesus vem andando por sobre as águas, lá por 3 horas da manhã, mais ou menos 3 horas da manhã. Aí os discípulos começaram a ficar apavorados. E aí Jesus falou: não tenha medo, sou eu. E essa palavra sou eu aqui, no original, ela remete lá para quando Deus falou para Moisés: se Faraó perguntar quem me enviou, quem que você vai responder? Fala assim: o eu sou te enviou. Esta expressão de Jesus, para mostrar que Jesus era Deus, era a mesma expressão: sou eu, o eu sou, está aqui para salvar vocês dessa tempestade. E aí Pedro, se é o Senhor, manda aí contigo, porque Pedro não tinha visão exata que era, mas a voz de Jesus parecia de Jesus. Ele falou: se é o Senhor mesmo, para mim ter certeza que é o Senhor, manda eu ter com você sobre as águas. E o que Jesus falou? Pedro, ok, mas só presta atenção, a água não é lugar de andar. E outra coisa, você põe o pé direito primeiro, você tem que descer com o pé direito. Aí você vê se deu uma firmada na água, se der, você dá o outro. E se acontecer alguma coisa, você vai nadando, mas vem aqui nesse rumo. Foi isso que Jesus falou? Ele falou o seguinte: venha. Oh, mas e a força da gravidade? Alguém já andou na água? Alguém já foi bobo igual eu na piscina, que você queria andar, sai correndo assim, você via correndo e tentava andar sobre as águas? Alguém já fez isso? Ah, tem uns bobos igual eu aqui também, aleluia. Ninguém anda sobre as águas, não tem a lei da gravidade, ela vai afundar. Mas Jesus disse o seguinte: venha, a decisão é sua, meu filho. É fácil sair do barco? Não é não. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Mateus contou essa história. Mateus podia ter vivido e experimentado essa experiência de andar sobre as águas. Ele teve que contar a experiência dos outros. Você vai contar dos outros ou quer ter sua própria experiência? Você quer viver o extraordinário ou quer contar a história extraordinária dos outros? Segunda atitude que você tem que tomar, ou tem que ter, fala assim: ousadia. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Quem está decidido viver o extraordinário aqui? Então se prepare. Se prepare. A mulher foi ousada demais. A mulher passou pela primeira prova, passou pela segunda prova, passou pela terceira prova. O desafio, ela foi enfrentando o desafio. Jesus ignorou ela, e ela foi atrás de Jesus, não parava de chamar. Depois ela falou: não vim para você. Ela falou: não tem problema, eu sei, mas eu vou te adorar, porque eu sei que a minha solução está em você. Ela falou: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: não tem problema, que eu sou considerado como cachorrinho, eu sou gentia, realmente eu não sou israelita, mas eu sei que uma migalha tua, Jesus, só uma migalhinha tua resolve o meu problema. E Jesus liberou a palavra. Então, porque você foi ousada, porque você foi determinada, porque você creu em mim, receba pela tua fé aquilo que você veio buscar. E a filha dela, naquele exato momento, foi liberta de espíritos malignos, de demônios. Ousadia. Quando eu vejo as histórias daqueles que nós falamos, passamos aqui, vários textos que eu passei, todos eles foram ousados. Foram ou não foram? Tem que ser ousado. Se tinha uma coisa que eu não era ousado.
Eu sempre fui um cara metódico, o seguinte: se der para pisar aqui eu vou, senão eu não vou. Agora você imagina fazer uma construção dessa, é só milagre mesmo. Milagre, 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 porque Deus disse, falei, então eu estou dentro. Deus disse um dia para mim, lendo a palavra de Deus, numa não, 2 ou 3 vezes, falou, fique tranquilo, eu sacudirei a terra e trarei dinheiro para esse lugar, eu vou prosperar. E eu disse uma coisa, presta atenção, Marcos, a tua mão começou, e a tua mão vai terminar essa construção. Falei, glória a Deus, eu estou vivo até terminar lá, depois eu não sei mais, mas essa garantia eu tenho. Mas não, em nome de Jesus não vou não. Mas eu tenho certeza disso. Que forma nós vamos terminar lá? Não sei, mas nós vamos terminar. Deus é um Deus de milagre. Eu lembro, irmãos, quando Deus fala um negócio, pode ter certeza que vai acontecer. Na chácara, né? Vamos comprar, não, Deus vai dar. Ele vai dar um sinal, Ele vai dar um pedaço de terra para nós. Depois nós podemos até comprar outro, mas Deus vai dar um sinal. Eu estava orando para dar. E o jovenzinho que deu, ele queria casar, a única coisa que ele tinha era de outra igreja ainda, mas não é mais, glória a Deus. Hoje ele está aqui firme e forte. Ele falou, pastor, 2 noites que eu não durmo, eu preciso dar a chácara. Eu falei, dá logo, porque eu estou orando para não dormir mesmo, rapaz. Ou se você quiser dormir, você passa logo a escritura para a igreja. Aí nós começamos, porque Deus deu sinal. E nós estamos ministrando aqui, lembra? Integração e firmando os passos num domingo de manhã. Ele mesmo passando por lá, porque os pais deles moram lá em cima. Ele chega a trazer a péssima notícia. Nós tínhamos começado a construção, vocês lembram disso, quem é mais antigo sabe. Estava já a parede, essa e a do meio. Veio um vento forte, sabe o que aconteceu com as paredes? Fez assim, ó. Caiu todas as paredes. Ele trouxe essa notícia e falei, aí começou aquele negócio dentro da gente, né? Deus, por quê? Deus, a obra é tua, o Senhor sabe, o Senhor deu o sinal para a gente começar, por quê? Aí Deus falou uma coisa, irmão, cuidado quando você pergunta as coisas para Deus, Ele vai no âmago seu. Sabe por quê, Marcos? Porque está muito fácil para você. Nem orar você está orando por essa construção. Eu estou liberando recurso e a obra está andando de vento em popa, como diz o outro. Você nem orar está. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu entendi o recado. A partir de hoje nós vamos gerar isso em oração. Na segunda-feira, o irmão que não era membro da igreja, também não era membro. Deus faz umas doiduras. Um que não era membro, deu a chácara, deu um pedaço de terra. O outro que não era membro, deu uma oferta. Mas o mais impressionante para mim não foi a quantia, que foi uma boa quantia, naquela segunda-feira, quando os tesoureiros me chamaram. Estava escrito assim no envelope: esta obra é de Deus e ela não vai parar. Meu Deus, quando eu peguei aquilo eu entendi tudo. Falei, vamos começar de novo, né, pastor Mauro? Vamos começar de novo. E só vou te contar como Deus age de forma extraordinária. Nós começamos com X valor no banco, quando começamos a construir a chácara, e terminamos a chácara com 2 vezes mais do valor no banco. Nós começamos a construir a chácara. O que é isso? Extraordinário. Tudo isso aqui que você está vendo, está tudo pago já. Extraordinário. Só falta lá, é o desafio. Mas nós vamos também em nome de Jesus. Terceira atitude você tem que ter, fala assim, fé. Primeiro eu preciso decidir. Fala assim, primeiro eu preciso decidir. Segundo, eu tenho que ser ousado. E terceiro, eu tenho que ter fé. Deus disse para Josué: não foi eu que te escolhi, não foi eu que te ordenei. Ser forte e corajoso. Pegue na mão do seu irmão e fala assim: ser forte e corajoso. Não desanime, não se apavore, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Creia em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Você acha que está acabando, né? Você precisa ter fé. A fé vai te levar a viver o sobrenatural. Pode subir aqui, Ministério Louvor, mas não olhe para eles não, olhe aqui para você ficar atento à palavra. A fé vai te levar você a enxergar o impossível, o improvável. A fé te leva a ver tudo de um ângulo diferente. Lembra de Josué e Caleb? Tinha 12 espias, os 10 vieram falando, só tem gigante, só deu notícia péssima. Mas Josué e Caleb estavam vendo a mesma coisa, mas com os olhos da fé. Eles falaram: são grandes, a cidade é fortificada, mas se Deus é conosco, eles não passam de Playmobil, nós destruiremos todos eles. É assim.
Quem tem os olhos da fé, enxerga longe. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é que Abraão viu Jesus? Pela fé. Moisés liberou essa palavra, falou: olha, Deus vai levantar um como eu. Ela está falando sobre Jesus. Quem vive pela fé, vive na frente dos religiosos. Está entendendo? A fé vai te levar a viver o extraordinário. A fé de um cristão leva ele a andar sobre os problemas. A fé faz um homem andar pelo deserto e entender que Deus está com ele, que nada vai faltar. A fé leva um crente, um homem ou mulher de Deus, a crer na intervenção sobrenatural de Deus no meio da luta, no meio da escassez, no meio do desemprego. Nós temos que ser como Abacuque. O profeta, em Abacuque capítulo 3, versículos 17, 18, 19, diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e não haja alimento no campo, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Ou seja, ele citou tudo que tinha de recurso financeiro naquela época, que era a forma deles ter condições de sobrevivência. Ele diz: olha, ainda que tudo isso falhar, não tem mais chance. Em vez de se entristecer, ele diz assim: eu me alegrarei no meu Deus. Mas ele não fala só alegria, eu exultarei no Deus da minha salvação. Por que ele falou isso? Porque no versículo 19 explica por que ele deu essa declaração. Porque ele faz os meus pés como o da corça, me faz andar por lugares altos. O crente que tem fé, ele passa por cima dos problemas, enfrenta o que tiver que enfrentar, ele vai dando glória a Deus, ele vai levantando um aleluia, no meio do deserto, no meio da prova, diante do gigante, na fornalha, na cova dos leões, ele vai ter vitória extraordinária. Isso é lindo. E acho que foi Paulo que disse também, eu não lembro o versículo agora, ele diz: olha, nós estamos assentados juntamente com Cristo Jesus. Aonde Jesus está assentado? No alto, lá em cima, no trono. Então quem é crente, tem fé, está vivendo por cima e não por baixo. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. O cristão tem que viver uma vida extraordinária e não uma vida medíocre espiritual. Deus tem coisas grandes para liberar sobre a sua vida e vai começar hoje em nome de Jesus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não vejo. Você não tem que ver, você tem que crer. Pastor, eu não estou conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Você não precisa enxergar a luz, ela está lá. Jesus está te esperando, está falando: vem, porque você vai viver o extraordinário. O milagre vai acontecer na sua vida, como tem acontecido, como eu tenho vivido o milagre nesse dia. Nós temos vivido o milagre nesse ministério. Eu e a minha casa temos servido ao Senhor, experimentado o milagre a cada novo dia. Deus cumprindo as promessas a cada novo dia. Mas eu sei que Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem mais para nós, comunidade evangélica de Fernandópolis, aleluia. Mas a tua fé precisa ser intrépida, corajosa. Muitas vezes você vai ter que se arriscar, lançar-se ao mar, crer de todo o coração. E eu quero que você entenda uma coisa: a fé foi o princípio que Deus estabeleceu para viver o extraordinário. Você não vive o extraordinário simplesmente por viver ou por acaso, não. Ele colocou um princípio. Quer tomar posse do extraordinário? É pela fé. O método é a fé, o caminho é a fé. Pastor, mas se Deus liberou, tem que acontecer. Não fique esperando como eu esperei. Creia no profeta e prosperareis. Creia nos seus profetas e vocês vão prosperar. Eu não estou falando que vai ter riqueza. Para alguns Deus tem riqueza, mas para todos Ele tem prosperidade. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar de maneira poderosa. Não vamos ser inúteis no reino de Deus, mas vamos ser úteis. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. Esses sinais é para aqueles que têm fé. Deus quer te usar. Levante as suas mãos. Em nome de Jesus. Você tem toda a liberdade do mundo aqui. Nós temos escutado alguns milagres acontecendo nessa casa. E quando nós vamos pregar fora, a gente vê alguns milagres acontecendo. E aí Deus falou: eu quero que você desafie a fé do meu povo que está lá na cidade que eu dei para você cuidar, amados. Esse é o meu papel aqui hoje, essa é a pregação para isso. É desafiar você a crer. Não crê em mim, mas crê naquele que é fiel, que deu a promessa, que Ele disse que 2019 vai ser um novo tempo na sua vida profissional, no seu casamento, na sua vida espiritual. Vai ser extraordinário. Deus vai te usar, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir coisas para você, Deus vai liberar a causa na justiça, Deus vai resolver o problema do seu casamento, Deus vai salvar os teus familiares.
Deus vai te libertar das drogas, Deus vai te libertar do vício. Deus tem poder, Deus está na casa, seja conforme a tua fé. Poderoso Deus.